você. Representa eu e você, trazendo para a nossa vida, para a aplicação da nossa vida. Jesus está no nosso barco. Eu convidei Jesus para entrar neste barco. Os discípulos convidaram. Jesus tinha passado o dia todo fazendo milagres, operando maravilhas, orando por enfermos, sarando pessoas que necessitavam ser sarados. Jesus, com certeza, humanamente falando, ele estava cansado. Ele estava. Mas os discípulos foram bem espertos. Os discípulos foram bem inteligentes. Eles disseram assim: entre no barco. Vem conosco. Aqui em outras passagens, ele diz assim: levaram ele no barco. Significa que eles não queriam estar longe de Jesus. Porque há perigo quando nós estamos longe de Jesus. Quando nós estamos longe de Jesus, vem o quê? Vem as tempestades. Vem tudo aquilo que vai me fazer sair da presença dele. Mas quando ele está no barco, pode vir. Porque ele diz assim que no mundo tu vai ter aflição. Que no mundo nós vamos passar por lutas. Que no mundo nós vamos viver esse dia a dia, um labor da vida, do dia a dia. Mas ele diz: se Jesus está no barco, algo vai acontecer. Mas espere mais aí, né? Espere mais. E aí disse: passemos para outra margem do lago. O lago aqui, geograficamente ali onde Jesus estava, a Bíblia, algumas versões, algumas passagens falam assim: o mar da Galileia. Não era que era um mar, mas era por ser extenso geograficamente falando. Então algumas versões trata-se mar, mas era um grande lago. Então Jesus, para passar para outra cidade, ele tinha que atravessar. E aí eles passaram, né, fizeram tudo isso. E navegando eles, durante aquela, por ser extenso aquele lago, Jesus, já era final da tarde. Jesus adormeceu aqui nesta versão em Lucas, né? Jesus adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. Qual a tempestade que nós estamos vivendo? Qual a tempestade que você está vivendo? Qual a tempestade que nós estamos vendo? E de repente Jesus está longe. Jesus não dorme. A expressão aqui adormecer é no tratar-se de humanamente falando. Jesus estava descansando, mas ele não estava dormindo, porque ele não dorme. Jesus não dorme, ele está te vendo. Ele está te observando. Ele está atento a tudo. E os discípulos estavam com ele. O que me chama a atenção aqui é que os discípulos tinham uma vida contínua com o Mestre. Eles tinham visto Jesus operar. Eles tinham visto Jesus ressuscitar mortos. Eles tinham visto Jesus curar. Eles tinham visto os paralíticos andar. Eles tinham visto o cego ver. Eles tinham visto mudos falar. Eles tinham visto tudo isso. Mas algo tremendo precisava acontecer com eles para que o grande milagre viesse na vida deles. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes nós estamos assim. Eu confesso que eu hoje estou com 24 anos de casada, para a glória de Deus. 2 anos de casada eu passei por uma situação, uma tempestade, que humanamente falando, eu hoje não estava viva aqui. Por quê? Porque um vento vindo pelo inimigo das nossas vidas veio sobre mim. Mas naquele momento, quando Deus usou aquele profeta para dizer, literalmente na minha e meu rosto, dizendo assim: o inimigo lançou uma seta, uma nuvem negra
Ele disse: mas hoje Deus está te dizendo que esta guerra, que esta luta não é tua, é dele, porque você aceitou seguir ele. E a pergunta nesta noite é: nós aceitamos a seguir Jesus? Nós cremos em permanecer com esse Jesus? E ele vai nos dizer, ele tem maravilha para mim e para você quando nós assim seguimos. Mas ele não nos deixa ileso dessas tempestades. Sabe por quê? Porque discípulo tem que estar preparado. Porque discípulo tem que estar o tempo todo pronto para a batalha, pronto para a guerra. E não é para permanecer ferido, não. É para permanecer de pé. Ferido sim, mas de pé. Porque nós cremos, nós temos fé nele. E dentro desse contexto, quando ouvi aquela voz daquele pregador falando sobre isso, eu saí ali da frente daquela oração e ele continuou o trabalho. Isso morava no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, apenas eu e ele, não tínhamos as meninas. E eu fui lá para o último banco daquela congregação, e eu não sei o que aconteceu comigo, e eu disse, eu dobrei o meu joelho, eu disse: Senhor, muito obrigado. E chorando em lágrimas, eu disse: muito obrigado por isso que tu me falaste, mas eu creio que eu já sou vencedora em Cristo Jesus. E eu passei pelo processo. E sabe qual foi o processo? Porque o Senhor não nos deixa de passar pelo processo. Se você está passando pelo processo, aceite, dê glória, diga: Jesus, me ajuda, obrigado por este processo. Sabe por quê? Porque você é escolhida, porque você é escolhido. Aquele que não passa pelo processo, ele tem algo de errado. Aqui vocês conhecem muitos que já passaram pelo processo e hoje dão testemunho. Isso é fé, isso é crer, isso é convidar Jesus para o barco. E no processo eu descobri, ali no médico, que eu estava com o início de um câncer. Eu estava com os primeiros sintomas já de um câncer. E aí eu entendi por que eu fui agradecer ao invés de chorar. O Espírito Santo faz isso. Se você às vezes não tiver palavra para falar, chore. Diga: Jesus, obrigado. Mesmo que o mundo está se acabando e você acha que é uma tempestade, diga: Jesus, obrigado. Porque o Senhor vai conhecer a tua fé. O Senhor opera diante da nossa fé. Nós sabemos que Ele opera diante da nossa fé, porque Ele diz assim: ó, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eu recebi aquele resultado, humanamente falando, eu disse: Senhor, eu peguei aquele elevador, fui parar lá no subsolo, porque eu fiquei meio que sem saber, sem chão. Mas eu cheguei em casa, e durante, eu estou dando esse testemunho porque estamos falando de fé. Eu não sei para quem é que Deus está falando nesta noite, mas eu quero dizer para você que naquele momento eu fui para casa e o médico disse: tome muito cuidado. Passei pelo processo da cirurgia, tudo que precisava ser feito, e ele disse: tome muito cuidado, tome repouso, fique em repouso. Isso foi numa sexta-feira. Na terça eu teria que voltar. Na segunda-feira Deus levou um escolhido, uma escolhida dele. Ela não sabia onde eu morava, mas Deus sabia. Porque quando o Senhor te dá um recado, quando o Senhor te dá uma promessa, Ele não vai deixar você morrer sem receber esta vitória, mas é mediante a sua fé. Nós aprendemos aqui nessa leitura que os discípulos passaram por esse processo de fé. Nós andando com Jesus temos anos e anos servindo ao Senhor, mas não estamos isentos desses momentos de fraquejar,
de achar que Jesus não está vendo, de achar que Jesus não pode mais fazer nada. Ei, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele opera ontem, Ele opera hoje, Ele vai continuar operando. Ele vai continuar operando porque Ele é o mesmo. Eu não gosto dessa frase, Jesus ainda não mudou. Jesus não muda. Em que momento Jesus mudou? Quando eu coloco ainda, eu estou colocando uma pecinha de dúvida. Eu estou colocando que Jesus provavelmente pode mudar. Não, Jesus não muda. E aí eu passei, Deus levou aquela mulher, aquela serva do Senhor, e lá ela contou tudo aquilo que ela não sabia, mas o meu Jesus sabia. Eu estou falando de fé, eu estou falando de confiar, eu estou falando de depositar tudo aquilo que você acha que é impossível para Deus. Não é. Se o inimigo que está soando no seu coração, o seu ouvido dizendo que não tem mais jeito, eu te digo, baseada na palavra, tem jeito sim, porque eu vivo isso. E eu não sou melhor do que você. Se vocês fossem conhecer a minha história, vocês diziam, não era para estar aí. Mas o Senhor escolheu, assim como escolheu cada um de vocês que está sentado aqui. Você não está aqui passando o tempo, você está aqui porque Deus te chamou, porque Ele ainda tem história com você, porque Ele ainda tem a promessa para cumprir na sua vida. Ele não é homem para que imita, e nem filho do homem para que engane. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele dá promessa, Ele cumpre. Mas Ele diz assim, tenha fé, tenha bom ânimo, eu estou contigo. E Ele até nos corrige como Ele corrigiu o discípulo, homens de pequena fé. O Senhor nos corrige, sabe por quê? Porque Ele nos ama. E aí, continuando aqui no texto, finalizando, já eu finalizo o meu testemunho. Glória a Deus. E o barco se enchia de água, e o que me chama a atenção, enxergando-se a ele, o despertaram. Será que nós estamos despertando Jesus? Como eu posso despertar Jesus diante da minha tempestade? Como eu posso chamar Ele? Como eu posso agradar Ele? Como eu posso fazer com que Ele levante e diga assim, eu estou aqui? Eu só quero que tu me chame. Eu só quero que tu creia em mim. Eu só quero que tu reconheça que eu sou Senhor da sua vida. Que eu criei os céus e a terra do nada. Não existia nada, mas pelo poder de Deus, pela palavra dele, tudo foi criado. Então tudo está nas mãos dele. E quando se refere-se aqui a Jesus, quando estava com seus discípulos, a Bíblia diz assim, que ele subiu aos céus, ele foi coroado. E sabe por que ele fez tudo isso? Por amor a você. Porque os anjos poderiam estar aqui pregando o evangelho, mas ele separou você para cumprir esta obra aqui na terra. Mas é necessário passar pelo processo. É necessário para recebermos as bênçãos do céu. É necessário para entendermos o poderio de Deus. Porque muitas das vezes nós dizemos assim, Jesus, eu te amo. Jesus, me ajuda. Jesus, eu não consigo. Jesus, e fica no Jesus o tempo todo. Jesus quer adoração. Muitas das vezes vamos deixar de pedir e vamos adorar.
glória a Deus. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele diz assim: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. O nosso Senhor, ele é tão meigo. Ele imagina, eu posso imaginar, além desse texto, eu posso imaginar, criar uma cena aqui na mente. Como estava o coração daqueles discípulos. Muitas das vezes nós estamos como eles, com o coração tão aflito. Muitas das vezes colocamos até palavras que não é para ser colocada. Mas o Senhor, por nos conhecer, Ele entende. Mas Ele vem e diz, como Ele disse para os discípulos: homens de pequena fé. Em outras versões diz: homens tímidos. É como se eu estivesse dizendo para vocês: tanto tempo vocês andando comigo, ainda não me conhecem. Tanto tempo dando glória ao meu nome e ainda não me conhecem. Ainda não sabem do que eu sou capaz. Ainda duvidam. O Senhor, Ele é fiel. Aleluia. Então, quando Jesus está no barco, tudo é diferente. E olha só, quando nós passamos por esse processo, quando nós entendemos, a vitória vem. Foi o que aconteceu comigo. Continuando ao testemunho. E quando Deus usou aquela mulher, e ela disse: eu vim aqui porque Deus permitiu você passar pela cirurgia. Deus permitiu você passar pelo médico. Mas Ele me enviou aqui o que o médico não podia fazer. Só Ele pode fazer. E naquele momento eu comecei a chorar. Eu tinha feito aquela cirurgia. O médico tinha me recomendado para mim ter repouso, porque eu precisaria voltá-lo para ele observar como ele estava, se estava tudo ok. E naquele momento ela começou a orar. E quando ela começou a orar, Deus tomou ela e ela louvou um hino em línguas. Eu não tenho em mente, porque aquele hino veio do trono dos céus. E quando ela terminou de louvar aquele hino, ela finalizou a oração. E quando ela orava para a glória de Deus, isso há 20 anos atrás, eu dou esse testemunho. Eu contemplei, porque o Senhor faz isso. Ele permite que nós sejamos testemunha para a glória dEle. Isso é ter fé. Isso é ser discípulo separado para a glória dEle. E aí eu contemplei descendo sobre a minha cabeça uma tocha de fogo, e ela pairava sobre meu ventre. E eu senti, Deus me fez sentir uma queimação dentro do meu ventre, algo queimando. E ali eu glorificava e pulava na presença do Senhor com aquela mulher. E quando eu cheguei na terça-feira para o médico me observar, e aí ele perguntou, o médico, a religião dele era espírita, Dr. Raimundo Plim, ali no Rio de Janeiro, na cidade de Santo Antônio de Pádua. E ele observou e ele disse, ó. Quando ele disse, ó, eu fiquei meio assim, mas ao mesmo tempo eu sabia, né? E aí ele disse, eu disse, o que foi, doutor? Tem algo errado? Ele disse, não, tá melhor do que eu esperava. E eu dei glória a Deus, eu disse, glória a Deus. Ele disse, o que foi que a senhora andou aprontando, vocês crentes? Porque ele sabia que era crente evangélica. E eu disse, é porque eu dei uns pulinhos na presença do Senhor. E a enfermeira começou a sorrir. E eu disse, o Senhor me curou. E ele disse, vocês crentes. Saiu para a sala dele e mandou eu voltar para o consultório lá para ele terminar, passar o relatório. E ele disse para mim, olha, diante da medicina, conforme a cirurgia foi tirado um tecido ferido do colo do teu útero, eu não recomendo você engravidar dentro de 1 ano, para não ter problema nem para você nem para o feto. E eu disse, tá bom. E fui. Isso foi em novembro do ano, há 20 anos atrás, no mês, né? Quando foi em março, eu descobri que eu estava esperando a Lana Maís. É fé. Deus me curou. O que você quer que Deus te cure nesta noite?
né? E aí nós temos aqui no livro de Hebreus, se nós formos relatar, se nós formos ver, se nós formos meditar, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, está registrado a galeria dos vencedores da fé. A nossa promessa maior é receber das mãos dele a coroa de vida eterna, porque nós já recebemos a salvação em Cristo Jesus. Aqui nós já recebemos a salvação, estamos passando pelo processo para receber as bênçãos, para reconhecer e para sermos testemunhas. Ele não chama discípulo que não seja testemunha dele. Foi por isso que ele, quando ele subiu aos céus, antes de subir aos céus, ele separou eles de dois em dois e disse: vai. Ele está dizendo para mim e para você: seja testemunha onde você colocar a planta do seu pé, porque através do nosso testemunho, em muitas situações, nós não vamos dizer nenhum ai. Aí o Senhor opera maravilha. Diante do que nós seremos, testemunha em casa, testemunha na rua, testemunha no trabalho, testemunha na faculdade, dizendo assim, porque nas escolas, na faculdade, nós sabemos que trabalha nessa área secular, sabe muito bem que para o crente é o lugar mais hostil de estarmos, porque o sistema vem tudo trazendo ao contrário. Mas nós que cremos, que temos fé, que acreditamos no Deus que é tudo pode, sejamos testemunha. Muitas das vezes, com o seu testemunho, Deus usa você para salvar outras vidas, porque é Ele que faz, é Ele que completa, é o Espírito Santo que vai fazer convencer-se a vida. Glória a Deus, aleluia. Meu tempo está findando, glória a Deus, aleluia. E aí, finalizando aqui, olha o que Deus quer de mim e de você, no processo de sermos discípulos com fé em Jesus Cristo. E temendo, maravilharam-se uns aos outros. E aí, eu estou temendo a Deus? Porque o temer a Deus não é ter medo de Deus. O temer a Deus é ter respeito, é ter reverência, é compreender que neste nome há poder debaixo dos céus e da terra, e que nele há respeito, há reverência, e que nós devemos dar glória, honra a Ele, somente a Ele. Por isso ele diz assim, aqui no versículo, no finalzinho, diz assim, né? Que eles se maravilharam, eles deram testemunho uns aos outros, eles reconheceram, quando eles disseram: quem é este que até o vento e a água ele manda e lhe obedecem? Porque na mente dos discípulos, na mente de quem estava ali, é que a água, aquela fúria, por conhecerem a cultura, de repente de onde eles vieram, o que eles já ouviram falar a respeito da natureza, para eles a natureza era muito maior. Mas eles aqui entenderam: quem é este? Reconhecimento. Reconhecimento que aqueles que ali eles estavam seguindo, porque quando eles receberam o convite, eles ouviram falar de Jesus, por isso seguiram, mas eles aceitaram, com certeza tinha um pontinho de fé. Por isso que a Bíblia diz, ó, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, quem conhece aqui o grão de mostarda sabe que é muito pequeno, e quando a Bíblia diz, dá um exemplo de um grão de mostarda, quando Deus fala na sua palavra, Ele está dizendo, é pequenininha. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou. Ele sabe da nossa limitação, Ele sabe do nosso instinto humano. Muitas das vezes somos tão duvidosos. Sabe por quê? Porque estamos passando pelo processo. Temos que reconhecer que Jesus tem que estar no barco. Se Ele não estiver no barco, aí eu quero dizer para vocês, não desanimar, para mim e para vocês, se Ele não estiver no barco, vai ser mais difícil. Mas
Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: vamos permanecer firmes, vamos permanecer sendo testemunhas, vamos permanecer sendo agradáveis aos olhos de Deus, para que nós não venhamos ouvir naquele dia: eu não vos conheço, eu não creio, eu não sei quem és. Naquele momento Jesus repreendeu os discípulos dizendo: homens de pouca fé. É como se ele estava dizendo para vocês: tanto tempo andando comigo e ainda não me conhecem, ainda não sabem quem eu sou. Mas graças a Deus que eles se maravilharam, graças a Deus que eles reconheceram, e graças a Deus que nós reconhecemos e que nós vamos continuar adorando a Ele, que é digno de honra, que é digno de glória, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. E quem fez a promessa foi Jesus Cristo, e quem fez a promessa foi Ele, e quem realizou para que essa promessa se concretizasse na minha vida e na sua vida foi Jesus Cristo. E hoje Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, intercedendo por você. Ele quer apenas fé. Abraão tinha tudo para não seguir o que Jesus mandou fazer, ele tinha tudo, mas ele foi pela fé. Enoque foi transladado pela fé. Enoque não passou pelo momento da morte física. Não sabemos aonde Enoque, sabemos aonde ele está, mas não sabemos o processo. Sabemos que ele foi transladado, porque a palavra diz. E aí nós vamos ver o corpo dele no dia que todos estiverem lá na glória. Aí nós veremos ele como ele é. E sabe quem mais? Isaac. Quando Isaac passou pelo processo para cumprir e para seguir o que Deus estava colocando diante dele, porque os pais da fé, Abraão, Isaac e Jacó, nós somos continuidade desta nação. Por isso possamos continuar com esta fé que esses homens tiveram. Sara, a mãe de Moisés, tinha tudo para desistir. Quando ali estava naquele processo daquela nação, de matar aquela